chegou aqui. Olá, pastor Anésio, como o senhor está? Tudo bem? Boa tarde, meu querido. Amém. Muito bom estar aí com o senhor aqui nesse bate-papo aí. Amém. Tinha aqui, mas eu queria que você se apresentasse aí, pastor. Tá, ok. Bom, eu sou o Luiz Matos, eu sou pastor aqui na cidade de São Paulo, da Igreja Metodista, ali na Zona Sul, no bairro ali de Campo Belo. Trabalhei na Portas Abertas, caminhando para o meu 6º ano, e eu faço a gestão de um departamento dentro da missão, que nós denominamos, no nome do departamento, Aliança e Desenvolvimento. Trocando em miúdo aqui, todo o trabalho que a Portas Abertas faz fora das 4 paredes, né, da nossa base, que tem a ver com visitas às igrejas, lives, enfim, todas estas ações. Então, esse é o meu papel interno dentro da missão hoje. E aí eu estou me sentindo privilegiado pela possibilidade de amanhã estarmos juntos, né, em uma live com toda a igreja. Então, aqui esse nosso bate-papo, essa nossa chamada aqui para os nossos irmãos estarem conosco amanhã, ouvindo a respeito aí da perseguição da nossa família da fé, que vive, né, nesses cantões no mundo aí, mais de 70 países nós estamos presentes, sobre como tem sido a vida dos nossos irmãos nessa perspectiva da pandemia, e também, não só da pandemia, mas da vulnerabilidade por conta da perseguição em si. Então, aí eu gostaria de, né, estar aproveitando essa oportunidade aqui e junto do pastor aí, convidar os nossos irmãos a estarem junto com a gente amanhã. O senhor já está transmitindo, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Isso. Já está lá no canal do Facebook ou do YouTube? Estou pelo canal do Facebook. Tá, legal. Que bênção. Eu estou tentando abrir aqui, estou tendo um pequeno probleminha aqui, abrir um videozinho curto, um vídeo de 1 minuto e meio aqui, para a gente poder... Aquele que eu até mandei para o senhor mesmo, né? Já pelo WhatsApp, para que a gente possa aproveitar e transmiti-lo aqui, né? Isso. Opa, deixa eu ver aqui. Não está abrindo mesmo, que dificuldade, viu? Mas é assim mesmo, né? Ao vivo sempre tem dessas possibilidades aqui. Mas, enfim, esse sou eu. O senhor queria saber um pouco de mim, o que a gente está na Portas Abertas, e o nosso trabalho, ele é esse de fortalecer a fé dos nossos irmãos que vivem em perseguição ao redor do mundo. Que bênção, pastor. A gente tem olhado, estava até comentando isso com alguns amigos, que a gente tem olhado essa questão da pandemia apenas com um olhar negativo para o tudo. A gente não vai dizer que não tem sido triste a quantidade de mortes, não só no Brasil, em todo o mundo. Isso é uma bem verdade, é uma verdade. Mas assim, o que eu percebo é que Deus tem ensinado a igreja, nesse período também, pastor, a se utilizar dessa ferramenta aqui que a gente tá usando hoje, que é a internet, assim, com um pouco mais, para dar mais alcance à própria igreja. Sim. Né? O que você acha? Como é que tem sido o teu trabalho nesses dias, justamente com relação a essa possibilidade na quarentena de poder tocar igrejas a partir da tua casa ou a partir de um escritório, por exemplo, tocar aqui o Maranhão, chegar aqui em Maracassumé, no Maranhão, aí da própria casa, né?
Uma coisa que, bom, primeiro, a gente sente falta de abraçar a gente, né? A gente que é o povo de Deus, é um povo que a gente sempre aproveita as possibilidades dos encontros, né, nas igrejas, de estar junto, de se abraçar, de se ver, de conversar. Então, primeiro, a gente tem sentido, desde março, né, a gente está aí sentindo muita falta desse contato pessoal por conta dessa reclusão, né, desse encontro social, para que a gente possa se cuidar por conta dessa pandemia, que está sendo pesada para o mundo inteiro, não está sendo fácil, não. Por outro lado, a oportunidade que nós aqui do Brasil, a gente está tendo, por conta da nossa liberdade, essa possibilidade de usar as redes sociais, tem possibilitado que a gente possa estar em lugares que seria difícil estarmos. Por exemplo, o senhor está aí na cidade aí do Maranhão, em Maracassumé. Maracassumé, aí no Maranhão. Eu tenho dificuldade até que de imaginar onde é que fica Maracassumé no Maranhão. Eu conheço Imperatriz e conheço São Luís, né? Que às vezes a gente sai, nós fazemos viagens também para todo o Brasil para visitar igrejas, né? Maracassumé eu não me recordo, mas, ou seja, por conta dessa ação online, a gente está podendo aí estar junto, né, junto à igreja, né, e junto com os irmãos aí em Maracassumé para poder compartilhar sobre uma realidade que nem sempre é lembrada, por falta até mesmo de conhecimento. Mas isso tem embora a falta da vivência presencial ela exista, não existe mais fronteiras para essa presença virtual. E, na verdade, muita coisa tem acontecido, muitas lives entre famílias mesmo tem acontecido. Aí eu não vejo a minha família aqui, colado, daqui a pouco o pessoal entra numa rede social, tá as carinhas de todo mundo ali, eles estão se vendo, e isso tem feito um bem aí para o coração. Pensando no contexto igreja, né, na nossa função aí de ser sal e de ser luz, tem sido também uma boa oportunidade, por exemplo, para os encontros, né, não de domingo, porque de domingo, eu sou pastor, eu sou igrejeiro, eu gosto de domingo estar na igreja, estar com os irmãos, né, e das atividades, mas normalmente, vez ou outra, algum irmão fala, puxa, eu não estou podendo, aconteceu isso, alguma coisa aconteceu, e não ia, e ficava, puxa, eu não fui domingo na igreja, tá? Hoje está todo mundo dentro de casa, então há uma possibilidade da gente participar sempre das ações que a própria igreja faz, onde não é só um culto, né? Uma possibilidade de estarmos juntos. Se não dá para estar se vendo assim como eu estou vendo o senhor no momento, tem os chats ali, o pessoal vai escrevendo, vai perguntando, enfim, há impossibilidades. Eu tenho visto dos males que essa pandemia tem causado aí para a humanidade, esta possibilidade das redes sociais tem sido muito utilizada e a gente nunca mais vai ser o mesmo. Ou seja, dia 17 de março, para mim, foi o último dia que eu pensei que a minha vida seria tocada mediante o meu planejamento para o ano. A partir do dia 18 de março, que inclusive foi o dia do meu aniversário, a gente já começou a se reinventar, né? Esses cabelos brancos aqui, meu filho que é criança se conecta em muita coisa, fala, como é que você está fazendo isso aqui? Ensina o pai a fazer, porque eu não sei. Mas, ou seja, a minha vida, ela mudou e acredito que a vida, né, o perfil do brasileiro, de uma forma geral, e da igreja cristã evangélica, de uma forma geral, ela tenha mudado. É um momento, embora os cultos estão voltando devagarzinho, com 20%, 30%, lugares com 50%, mas ainda tem sido uma maneira de poder fazer a proclamação do evangelho híbrida, né? Alguns na igreja e outros através das redes sociais.
E está todo mundo ali participando. A minha igreja mesmo, a gente está fechada, né? A minha denominação fechou até dezembro, ninguém vai abrir a igreja para ter cultos. Se alguma coisa mudar, aí a denominação fará uma outra comunicação, mas até aí está todo mundo online, todo mundo sabe disso, e o engraçado é que, né, não deveria ser, mas o engraçado é que o público na participação dos cultos que nós estamos fazendo na nossa igreja, né, terça, quinta, sábado e domingo, né, de manhã e noite, tem aumentado. Então, eu falei, puxa, isso é interessante. Por quê? Porque o povo não podia ir, mas agora está em casa, está na rede social, acaba participando, e tem sido um momento muito rico de buscar essa unidade, esse fortalecimento que nós precisamos ter enquanto Igreja de Jesus Cristo. Primeiro, porque somos um. E segundo, porque é necessário estarmos juntos, para que estamos juntos, congregando juntos, nós somos mais fortes. Quando a gente está sozinho, a gente fica meio perdidão, né? E nesse momento, junto dessa participação dos cultos das igrejas, a gente pode receber, né? De uma forma, através da proclamação e da pregação, o alimento. Mas estar em casa, eu creio que tem feito com que a gente tenha muito mais acesso às Sagradas Escrituras, estamos lendo mais a Bíblia, mais devocional, e isso está fazendo bem, eu creio, para a nossa vida espiritual, porque se a gente estiver bem alimentado com a palavra, a gente vai se sentir cada vez mais fortalecido para poder vencer as dificuldades do dia a dia que se levantam aí sobre as nossas vidas. E lá na igreja, né, nos nossos irmãos que vivem em países onde há perseguição, por si só pela perseguição dele, já nos ensina muita coisa de prevalecer na fé diante dos obstáculos. E nesse momento de pandemia, dupla vulnerabilidade que a gente tem falado, a gente tem aprendido mais ainda do que não importando aonde é que você esteja, porque realmente o que importa é estarmos em Jesus Cristo. Então, a ideia do nosso bate-papo amanhã, no nosso culto, de estar falando um pouco mais, contando alguns desafios, contando alguns testemunhos, como tem sido a vida dos nossos irmãos nesses lugares, para fortalecer a nossa fé, e um momento, claro, de edificação também, diante desta realidade aí, a qual nós estamos aí vivendo neste momento. Certo. Eu até ia lhe fazer essa pergunta realmente com relação aos nossos irmãos que da igreja perseguida, com relação a toda essa questão de pandemia e de tudo isso aí, você até já falou, mas assim, antes do senhor entrar, eu estava falando que como é importante ações da missão Portas Abertas e de outras missões voltadas para esse trabalho missionário, esse trabalho de cuidado dos cristãos fora da igreja perseguida, de alcançar, de plantação de igrejas em lugares onde o evangelho não é conhecido ou não tem tanta força e dá base. Mas uma coisa que eu falei, pastor, que eu tenho muito isso comigo, e graças a Deus que Deus permitiu portas abertas e organizações como essa. Mas o que eu vejo que isso acontece porque a própria igreja local, ela não despertou para essa realidade. Porque se a igreja local tivesse despertado para essa realidade, esse trabalho que a Portas Abertas está desenvolvendo certamente seria desenvolvido a partir de uma igreja local, que o que Deus chamou vocês para fazer acerca dos povos não alcançados precisa ser entendido que é o que Deus nos chamou para fazer. Sim. E o que eu percebo muito é isso.
eu acredito, talvez, por ter contato, justamente de estar mobilizando pessoas, falando dessa realidade, talvez eu tenha uma percepção até maior do que a minha. Eu queria te fazer essa pergunta. O que me parece é que a igreja local, ela pensa que está desligada desse ambiente de missões fora ali do bairro de onde a igreja está. É assim mesmo ou só é uma impressão minha aqui do Maranhão? Não, não. Muito pelo contrário. O que eu vejo, olhando o que o senhor está falando a respeito da nossa ação missionária aqui no bairro, aqui na cidade, eu vejo isso que seria fazer missões, usando, né, o texto lá de Mateus, que quando Jesus nos comissiona para poder fazer missões, estar em Jerusalém. Mas o Senhor não nos chama somente para fazer missões em Jerusalém. Eles nos chamam a fazer missões em Jerusalém, Samaria, Judéia e até lá nos confins da terra, segundo o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8. E para isso ele não nos deixa sozinho, porque ele derrama o poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, para que nós sejamos testemunhas de Jesus em Jerusalém. Tá, e aí o senhor está falando de Jerusalém. Mas o comissionamento de Jesus é para todo crente, não é para crentes específicos, é para todo crente. Independente se ele está em Jerusalém, Samaria, Judéia ou nos confins da terra, ele foi chamado para poder compartilhar sobre Jesus Cristo, sobre a salvação, sobre a vida eterna, para todas as pessoas que estiverem no seu entorno. E aí, compartilhar o quê? Compartilhar tudo aquilo que Jesus está nos ensinando. E aonde a gente ouve e aprende sobre o que Jesus está nos ensinando? A gente aprende e ouve sobre o que Jesus está nos ensinando quando nós olhamos, né, aí para as Sagradas Escrituras, e aí nela a gente vai buscar a direção de Deus para as nossas vidas através do ensinamento de Cristo Jesus e da orientação do Espírito Santo. Então, quando a gente fala de ser testemunha, né, de proclamar o evangelho, de ser um missionário, todo crente é um missionário. É que a gente fala de missionário, a gente fala que missionário é aquele que sai de casa e vai para outro lugar, né? Mas não, o missionário, ele trabalha a partir de casa. Na verdade, quando Jesus fez esta orientação, né? Vai e sejam minhas testemunhas em Jerusalém, ele começa em Jerusalém. E se a gente olha para aqueles discípulos do caminho de Emaús, quando, né, depois que Jesus morreu e aí eles ficaram, puxa, agora acabou, né? E estavam indo embora, voltando para casa em Emaús, e aí Jesus se apresenta a eles, e eles, uau, era Jesus, eles voltam rapidamente para Jerusalém. Porque em Jerusalém, que é a cidade da paz, que é a nossa cidade, a gente não é gente desse mundo. A gente está nesse mundo aqui com um propósito de testemunhar Jesus Cristo, de falar para todo mundo como Jesus é, e como que a gente pode ter uma vida abundante, uma vida maravilhosa, seguindo a Jesus. Eu sempre tenho feito uma pergunta, pastor Anésio, para algumas pessoas, do tipo, você quer ter uma vida boa? Ah, claro que eu quero. Então, você quer ter uma vida boa? Você quer ter uma vida, né, num ambiente agradável? Puxa, seria maravilhoso, né? Mas você quer que, tendo uma vida boa, num ambiente agradável, que tudo que acontece seja perfeito? Uau, não é? Eu estou no céu. Pois é, isso é mesmo. Essa é a vontade de Deus Pai para a vida de todo aquele que segue a Ele. Porque, segundo o texto romano, diz, tudo que é bom, tudo que é perfeito e tudo que é agradável é a vontade de Deus Pai para a vida de todo aquele que o segue. Agora, como é que eu transmito essa mensagem para uma pessoa em Jerusalém, no entorno dos meus vizinhos, próximo à igreja, que não conhece a Cristo Jesus? As pessoas têm que ver Jesus Cristo em mim. Estamos na pandemia, estamos na dificuldade, tem conta para pagar, acontece.
nas nossas casas, às vezes a gente não acorda bem, e a gente briga com a esposa, os filhos fazem uma bagunça, a gente fica bravo com os filhos e fica irritado. Mas tudo bem. A gente sabe em Cristo Jesus como administrar tudo isso e como fazer e como terminar tudo isso. E tudo isso termina nas nossas ações, seja elas quais forem, mas nas nossas ações que glorifiquem o nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, a gente está aqui em Jerusalém, eu aqui em São Paulo, o senhor aí no Maranhão, e nessas nações onde há perseguição religiosa, que vive a nossa família da fé, os nossos irmãos, o que acontece é que, para nós, é os confins da terra, mas para eles é a Jerusalém. Confim da terra é viver aqui no Brasil, né? É ser crente aqui no Brasil, mediante, né, a ótica deles lá. Então, aí lá na ótica deles, na visão deles, diante de tanta perseguição, uma arma na cabeça, por exemplo, nega Jesus ou você vai morrer agora. O que a gente escolhe? A palavra de Deus nos ensina, é melhor morrer seguindo a Jesus do que viver sem ele. Porque se eu morro seguindo a Jesus, eu tenho a vida eterna. Se eu vivo sem segui-lo, eu já sei o meu fim. E o meu fim aí é a morte eterna, né? A palavra de Deus, ela fala sobre vida e sobre morte. Vida para quem caminha com ela e morte para quem não está nem aí com ela. Então, nesse sentido, o chamado missionário é para todo mundo. A partir da região onde eu vivo, e aí eu vou crescendo, aí eu vou, né, crescendo em conhecimento, vou tendo maturidade mais e mais na palavra do Senhor, aí o próprio Espírito de Deus vai me impelindo a dar um passo a mais. E, evidentemente, ninguém dá um passo a mais sozinho. Eu não acredito em crente que anda sozinho e nem missionário sozinho. O missionário, quando ele sai para o campo, para onde, ou mesmo no nosso entorno, ele sempre faz isso em nome de Jesus, em nome da igreja. Então, se alguém vai para algum lugar, a igreja tem que estar junto, a igreja que envia, a igreja que mora, a igreja que sustenta, a igreja que, né, o sustento espiritual, e claro, o financeiro também, se necessário for. Mas eu tenho esta visão de fazer o trabalho missionário aí em volta, a partir da minha Jerusalém, né? Os meus vizinhos aqui, aonde eu moro, eles sabem que eu sou crente. Eles sabem que eu sou pastor. Eles sabem que eu vou em uma igreja. Então, muitos nem querem falar comigo, mas não tem problema. Eu continuo ali cumprimentando todo mundo, não vou bater na porta de ninguém ali nesse exato momento, olha isso, aquilo, mas eu estou sempre solícito, estou sempre próximo, apoiando aqui a minha esposa, né, tem apoiando quando precisa, ABCD, e o pessoal fala, puxa, estão precisando, vamos bater naquela casa ali, porque ali eu sei que tem alguém que, independente do que esteja acontecendo e de quem eu sou, vai estar pronto para me estender a mão no momento, e a gente faz isso porque Jesus pediu para a gente amar, mesmo os nossos inimigos. Então, ser missionário, nesse contexto, não é só a partir da igreja local, não. A gente foi chamado para poder alcançar o mundo, e mesmo que eu, o senhor, ou qualquer outro irmão, não possa ir no país onde a perseguição está acontecendo, em qualquer outro lugar do planeta, se a gente dobrar os nossos joelhos, a gente vai aonde a gente quiser. Amém. Amanhã temos um encontro, para a gente não só falar, mas contar histórias e mostrar fotografias e alguns vídeos sobre o que está acontecendo com os teus irmãos da fé, que vivem nesses países onde há perseguição. E aí a gente está falando de cerca de 260 milhões de irmãos e irmãs que estão aí vivendo nesta situação. Mas é isso, pastor Anésio. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Teste feito, teste aprovado. E aí amanhã a gente está junto nesse bate-papo aí. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Nosso bate-papo, o culto, né? A nossa interação começa a partir das 19 horas do dia de amanhã.
E aí eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. E amanhã é um dia de lives, né? Eu começo, né, com os irmãos aí amanhã às 7h, e às 9h eu já tenho outra logo, né? Tem um intervalo, a gente vai dando, para poder compartilhar sobre a nossa ação, sobre a fé que nós temos aí e temos colocado em prática, né? Pela nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Obrigado aí, pastor, por esse tempo que a gente passou junto aqui, organizando as coisas para amanhã. Obrigado pela sua disposição aí, desde o nosso contato com vocês aí do Portas Abertas. E eu creio que amanhã vai ser uma live de muitas coisas que Deus vai nos permitir estar fazendo, não só pela internet, também presencialmente. Nós temos um coração voltado muito para essas questões. Haja visto o nome do ministério, né? ID. E sim. aí, o nosso coração é voltado justamente para esse serviço às nações. Eu tive uma experiência em 2018, onde eu fui no Nepal e na Índia pela MCM. E assim, foi uma experiência maravilhosa, que marcou o meu coração, a minha vida. E assim é um norte que a gente quer dar para o ministério, que é estar junto, né? Estar caminhando em unidade com pessoas que já fazem o trabalho. E como você falou, muitas das vezes a gente não pode ir presencialmente, mas as nossas orações, os nossos joelhos dobrados, as nossas contribuições, elas ajudam as pessoas que podem estar lá ou já estão lá a permanecer. Isso é importante. Uhum. Nosso coração está nisso aí. Estou muito feliz em poder lhe ver, com a graça do Senhor e a permissão dele. Um dia a gente vai se ver pessoalmente, aí, presencialmente. Vamos sim. Mas com o coração em Deus, na expectativa para amanhã. E aí, para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui, eu queria que o senhor orasse por nós aqui, pelos irmãos que irão ver esse bate-papo depois. Se o senhor estivesse orando pela gente. Ok, vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendito seja teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos aqui no país, no Brasil, de termos a liberdade, Senhor, de proclamar o nosso amor e a nossa fé no teu santo nome, e de andar, e de falar, e de organizar eventos, de fazer festas, e, Pai, a gente, enquanto igreja, a gente se sente aí um tanto quanto saudoso da possibilidade desses reencontros com os irmãos. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, e nesse momento de tanta dificuldade, de tantas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, o Senhor tem estendido a sua mão, o Senhor tem protegido de uma forma especial a tua igreja. Senhor, ser com a gente, Senhor, nos ajuda, nos apoie, Senhor, nesses momentos, para que, através das nossas ações, do nosso dia a dia, das nossas interações, das nossas amizades, que a cada dia mais e mais, Senhor, a nossa fé em Ti cresça, e nesse sentido, a Tua luz brilhe através de nós, para que, através da Tua luz em nós, as trevas que estão diante das nossas vidas e cegando o entendimento de muitas pessoas, as trevas sejam, Senhor, dissipadas, para que o Teu nome possa ser glorificado e as pessoas possam, Senhor, vir a fazer parte da Tua família, a família da fé, nossos irmãos e nossas irmãs, e possamos sempre, cada dia mais e mais, nos regozijarmos, Senhor, e avançar, levando a Tua palavra, a boa nova, que é a salvação a todo o povo, a toda língua, a toda etnia. Pai, nos prepara para o culto de amanhã à noite, às 7h, para que a gente possa vir, Senhor, já com o coração aberto, cheio e radiante da presença do Teu Santo Espírito, para poder ouvir, Senhor,
e com desejo de poder fazer parte, apoiando os nossos irmãos da fé, a partir das nossas orações, porque o Senhor nos ouve, Pai, eu tenho convicção disso, mas não só nos ouve, o Senhor responde à oração que nós depositamos diante do teu altar. Ser com cada um de nós, Senhor. Obrigado pela possibilidade de conhecer aí o pastor Anésio e por essa aproximação que hoje, mesmo que online, Senhor, eu tenho percebido, ó Deus do Pai, que essa é uma possibilidade maravilhosa que o Senhor tem nos dado, de conhecer, de ir conhecendo os nossos irmãos da fé, Amém. Antes mesmo de irmos juntos fazer morada na Jerusalém celestial, que é a cidade de paz eterna, de onde nós que seguimos ao Senhor vamos fazer morada. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, eu oro desde já, agradecido. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Grande abraço, Deus abençoe. O senhor também. Fica na paz, querido. Amém, pastorzão. Um abraço.